Bem-vindo a mais um Data Vénia desta semana. Hoje temos um convidado especial. Vamos falar sobre a Polícia Judiciária. Neste momento ficámos sem imagem, voltámos a ter imagem. Vamos falar sobre a Polícia Judiciária e o papel do sistema de justiça. E convidámos uma pessoa da Polícia Judiciária, que neste momento não está em comissão de serviço como presidente da Comissão de Proteção às Vítimas do Crime. É o Dr. Carlos Anjos, é inspetor-chefe da Polícia Judiciária há muitos anos, desde 2011, e foi também ex-presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal, que é a ASFIC, que é o sindicato interno da Polícia Judiciária, o qual nos vai dar o prazer de fazermos aqui uma pequena conversa e tentar explorar este tema na senda daquilo que nós vimos fazendo nos últimos programas, que é dizer o que são forças e serviços de segurança e o seu papel na sociedade portuguesa. E antes de dar a palavra ao Carlos Anjos, que é sempre, e vou tuteá-lo porque somos amigos há muitos anos, portanto, que é para não haver dúvidas quanto à nossa proximidade e cumplicidade. Portanto, somos do mesmo curso. E somos do mesmo curso, exatamente. E só para dizer aos seus telespectadores qual é a introdução jurídica de 5 minutos, dizer que a Polícia Judiciária tem um novo enquadramento orgânico desde 13 de setembro, embora que só entrou em vigor a 1 de janeiro deste ano, que é o Decreto-Lei 137/2019, 13 de setembro, define a nova estrutura organizacional da PJ, definindo o artigo 1º o que é a Polícia Judiciária, que é um corpo superior de polícia, que depende do Ministério da Justiça, que é um serviço central da administração direta do Estado e com autonomia administrativa e financeira. Esta autonomia administrativa e este conceito jurídico do Serviço Central da Administração do Estado, a administração direta, advém de uma lei, que é a Lei 4 de 2004, de 15 de janeiro, que define os princípios e normas que obedece à organização administrativa direta do Estado. Tem relevância sobre os princípios gerais e os princípios da organização, artigo 3 e 5º, que a Polícia Judiciária teve que ajustar a sua estrutura relativamente a esta forma de organizar o Estado. Dizer também que, à parte de outro diploma, que é o Estatuto do Profissional da Polícia Judiciária, que antigamente estava tudo num só diploma, agora o legislador decidiu separar o que é a estrutura orgânica e o que são os conteúdos funcionais dos investigadores da Polícia Judiciária e os seus funcionários, que está no Decreto-Lei 138 de 2019, 13 de setembro, também entrou em vigor a 1 de janeiro de 2020. Relativamente ao quadro de competências, o Carlos Anjos não é do tempo em que o quadro de competências estava definido na lei orgânica da Polícia Judiciária e depois, a partir do ano 2000, separou-se da lei orgânica e criou-se uma lei própria que estabelece que é a Lei da Organização e Investigação Criminal, que é a Lei número 49 de 2008, de 27 de agosto. Existem polícias de investigação genérica, com competências de investigação genérica, que é a PSP, a PJ e a GNR, e depois as competências específicas, que é o CEF, a PJ Militar, a ASAI, que têm nas suas estruturas orgânicas determinado tipo de crimes muito específicos, então são atribuídos essa investigação, sendo o titular o Ministério Público. Dizer que, embora nós tenhamos a investigação, mas quem manda nos processos é o Ministério Público, que é o titular da ação penal e que é decorrente também da Lei de Organização de Investigação Criminal. Todas as polícias, rapidamente para dar a palavra ao Carlos, todas as polícias têm o dever de cooperação, todas as polícias têm o dever de respeitar a reserva das competências e todas as polícias respondem perante o Ministério Público, pedindo este a ordenar inspeções e fiscalizações para o cumprimento da lei. Uma questão estranha da própria LOICA, da Organização de Investigação Criminal, é que não tem cláusulas de penalidade para quem não cumprir a própria lei. Já vamos explorar este assunto com o Carlos. Dizer também, por último, que a Polícia Judiciária já tem mais de 2 séculos, a sua origem vem em 1760, pela Intendência Geral da Polícia do Porto e do Reino, depois teve várias mutações. Em 1922 começou já a aproximar-se do nome, que era a Polícia de Investigação Criminal, a famosa PIC, que o Dr. Moita Flores sempre gosta muito de recordar. E depois em 1926... Diz, Carlos? Não, Moita, o novo livro dele, sobre o atentado de Salazar, versa exatamente uma grande investigação da PIC sobre a então Polícia de Vigilância de Defesa e do Estado, que deu origem à PIV. Portanto, é um livro recente que vai sair dele, o próximo livro, nos próximos dias, e que é, curiosamente,
toda a sua base é na PIC, na Polícia de Ok. Investigação. Em 1945, a 20 de outubro, nasceu oficialmente a Polícia Judiciária como hoje a conhecemos. Quanto ao sistema de investigação criminal, só para acabar, existem três sistemas, que é o sistema de total autonomia orgânica e funcional entre as polícias e autoridades judiciárias, que é o sistema inglês, que é um sistema mais administrativo, mas é um sistema mais judicial, e depois existe o sistema de total dependência das autoridades judiciárias, por exemplo, o sistema belga, que é um sistema que o Carlos conhece muito bem, na altura que era presidente do sindicato, apresentou um estudo sobre esta questão, que havia aquela questão da fusão das polícias. Pois. Depois há o sistema da dependência funcional, que é o sistema português, em que todas as polícias dependem do Ministério Público, embora tenham autonomia administrativa e financeira. Relativamente a esta questão, e agora agradecendo mais uma vez ao Carlos Reis e começando a fazer a conversa, Carlos, tu conseguiste acompanhar, estás na polícia há mais de 30 anos, há quase 30 anos, não é? E conseguiste acompanhar o que era a Polícia Judiciária com todas as competências antes de 2000 e o que era a Polícia Judiciária com apenas algumas competências para a investigação. Achas que a Polícia Judiciária ganhou ou perdeu com a Lei de Organização e Investigação Criminal? E mais uma vez, muito obrigado e desculpa estar-te a incomodar com estas questões. Muito obrigado, está bem? Nunca incomoda. Eu é que te agradeço. Olha, eu tive como disseste bem, acompanhei e participei ativamente até em 2000, porque já estava no sindicato, apesar do presidente ser o Manuel Rodrigues, de alguma forma estava na direção de Lisboa e, portanto, acompanhei de alguma forma esse tipo de negociações. E confesso que em 2000 era apologista que este sistema seria melhor do que o anterior, e por uma razão, porque no anterior a Polícia Judiciária, com o número de elementos que tinha, que era sensivelmente o mesmo que tem hoje, mais coisa, menos coisa, talvez hoje seja até inferior, não tinha um número de elementos capazes de investigar todo o tipo de crimes que havia em Portugal, ou seja, de ter toda a investigação centrada nela, e nós tínhamos grandes pendências no furto, nos cheques, então ainda havia os cheques sem cobertura, nas pequenas burlas, e havia a tentação de pensarmos que, libertando-nos da pequena criminalidade, ganharíamos, de alguma forma, músculo para tratar só dos grandes processos. Hoje acho que foi um erro. E acho que foi um erro, porque provavelmente hoje defenderiam um sistema diferente. Defenderiam uma polícia maior, mas que investigasse todo o tipo de crimes. Ou seja, acho que Portugal tinha todas as condições para ter uma única polícia generalista no que diz respeito à ordem pública, ou seja, ou a PSP ou a GNR, e deveria ter uma polícia exclusivamente dedicada à investigação criminal, que seria a PJ mais musculada, ou pelo menos com uma estrutura muito maior do que aquela que tem. Com essa reforma de 2000, que eu achei à data que era uma boa reforma, perdemos a informação, ou seja, a informação da pequena criminalidade, perdemos, e nitidamente ficámos a perder, porque deixámos de sentir um bocado o pulso da pequena criminalidade, que é de onde emerge normalmente no crime violento. Não tanto até na nossa área, no crime económico, mas no crime violento, é de onde emerge os futuros criminosos mais violentos, e nós perdemos, de facto, essa matriz de informação. E perdemos também na droga, porque começámos a centralizar apenas no combate ao tráfico internacional e perdemos o tráfico interno, e acabámos, numa outra forma, por ver também o Ministério Público não cumprir as suas... a legalidade, ou seja, ele é o garante, é o líder, como tu disseste, é o pináculo de toda a lei, toda a lei de investigação criminal, porque as polícias dependem funcionalmente dele, e e também, para além disso, é o garante da legalidade democrática, e o Ministério Público tem-se demitido ligeiramente de ser esse garante. E porquê? Porque não tem feito cumprir a LOIC, e nós temos visto... João Carlos, mas para cumprir a LOIC deveria de haver uma cláusula de penalidade que não está na lei. Como é que se consegue penalizar algo que não está na lei? Como é que eles faziam? Vamos regressar à história do Ricardo Araújo Pereira com as leis sem pena, ou sem penalidade. Mas eu acho que o Ministério Público, por exemplo, tem a capacidade, e já o fez várias vezes, de distribuir a investigação do inquérito ou atribuir a competência de investigação ao órgão de polícia criminal, que a PSP está ou a GNR ou a PJ, porque, vamos lá ver, nesta questão todos têm vilipendiado um bocado as competências. Nós sentimos-nos mais, por vezes, mais no que diz respeito até à droga e ao crime violento, ao tráfico de estupefacientes e aos assaltos, ao crime violento. Há, de facto, alguma intrusão dos outros órgãos de polícia criminal, e o Ministério Público, quando tem conhecimento de uma investigação está em curso, pode retirar a investigação a esse órgão de polícia criminal e atribuí-lo a outro órgão de polícia criminal. Não tinha que haver uma penalização. Se houvesse uma penalização,
isso seria mais claro. Mas não havendo essa penalização, o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, pode fazê-lo. E vimos que por vezes faz. No processo Tanques fez. A competência era da Polícia Judiciária Militar ou da Polícia Judiciária Civil. Aí até havia uma sobreposição de competências, porque como tu há pouco falaste bem, nos órgãos de polícia, nos órgãos de competência específica, normalmente o problema dos órgãos de competência específica é que as competências deles são sempre sobrepostas com o órgão de polícia de competências, no caso da PJ. Se formos ver, a Polícia Marítima pode investigar os homicídios que ocorrem na orla marítima em sobreposição com a PJ, o CEF pode investigar o tráfico de seres humanos em sobreposição com a PJ, e também a Polícia Judiciária Militar pode investigar os crimes essencialmente militares em sobreposição com a PJ. E, portanto, temos aqui o nosso sistema, que quis ser um sistema demasiado avançado. Eu costumo dizer que Portugal tem um problema de fazer leis muito avançadas e puras, e depois somos um país pouco avançado para as cumprir. E neste caso da investigação criminal, aquilo que nós temos é que eu acho que a estrutura não está mal desenhada, mas a implementação dessa estrutura é difícil, até porque quer a PJ tem poucos elementos, quer o Ministério Público investiga com quem lhe dá mais jeito. Carlos, mas os próprios tribunais, o Tribunal da Relação de Lisboa, vem contrariar a tua tese, não é? Porque em 2016, eu tenho aqui o acórdão, vem dizer, eu vou-te ler, que diz assim: embora a PJ tenha competência exclusiva para a investigação criminal relativamente aos crimes de catálogo, nos termos da lei, especialmente da LOI, que na verdade nada proíbe o Ministério Público, enquanto detentor originário da investigação, entenda e ordena a realização de diligências de investigação desses crimes da área reservada a OPCs diferentes, uma vez que a própria lei penal não faz qualquer distinção entre OPCs. E isso resultou, por exemplo, um processo Marquês ou um processo Alcochete do Sporting. Como é que tu encaras essa questão? Aliás, eu concordo com aquilo que está no acórdão. Acho que o acórdão isso foi um recurso do advogado Miguel Matias, Dr. Miguel Matias, que recorre no âmbito de um desses processos que tu citaste, porque queria alegar que a investigação era nula, porque, sendo da competência específica da PJ, tinha sido delegado noutro, e aquilo que nós vimos aí é um subterfúgio que o Ministério Público faz. O Ministério Público assume ele próprio a investigação, para não violar a lei, e depois trabalha à peça com outro OPC. E isso nada o impede de fazer, ou seja, nada impede o Ministério Público de, num determinado processo, pedir à GNR para fazer X diligências, à autoridade tributária para fazer outras. Aliás, nos processos mais complexos, nós temos assistido nos últimos tempos, àquilo que vulgarmente se chamam por equipas especiais, a não ser mais do que isso, o Ministério Público a ficar exatamente como o pináculo dessa investigação e depois trabalhar à peça com vários órgãos de polícia criminal pedindo diligências. E a lei diz que isso é possível. E, portanto, aquilo que eu te respondo a isso foi um artifício legal que o Ministério Público encontrou para vilipendiar aquilo que era o espírito legislador. E não há volta a dar, porque eu tive em 2000 nessa negociação e sei qual era o espírito do legislador. O espírito do legislador era dizer que aquelas polícias investigavam aquilo. Não podia pôr taxativo, porque, de facto, o titular da ação penal era o Ministério Público. E se estivesse a dizer ao Ministério Público que ele não podia gerir os processos como queria, havia ali uma espécie de conflito de interesses. Agora, aquilo que o legislador quis não é a interpretação que o Ministério Público está a fazer da lei. E o Tribunal da Relação está a fazer de Lisboa está a fazer uma boa interpretação daquilo que está legislado. A lei não é suficientemente clara, nem suficiente. Provavelmente teria de ser mais clara e teria que ter algum tipo de penalização administrativa que tu falaste, ou algum tipo de penalização até disciplinar de quem fica com os processos, no sentido de tornar as regras claras, que claramente não são, e cria alguns desaguisados e algumas desarticulações entre as polícias que acabam sempre por prejudicar a investigação. Carlos, mas também não só da questão da área de investigação, também me recordo, por exemplo, a Polícia Judiciária também atrai muita gulosidade às outras OPCs e, por exemplo, também ao INML, Ciências Forenses, né, o Instituto Nacional de Medicina Legal, a querer ficar com o Laboratório de Polícia Científica. Houve aí uma altura em que não se discutiu muito que o laboratório ficasse no INML. Como é que tu encaras esta questão? Eu acho que essas questões partem, e é verdade, foi quando o Dr. Duarte Nuno era o líder do INML. E eu acho que essas questões partem sempre e têm partido quando as instituições têm lideranças fortes ou lideranças fracas. Quando o IML teve uma liderança muito forte, Duarte Nuno, aliás, é ele o responsável pelo quadro legal atual
do Instituto Nacional de Medicina Legal, e era tão forte que conseguiu levar a sede, não foi para o Porto, não foi para Lisboa, foi para Coimbra, e portanto que era onde ele estava sediado, e teve de facto essa tentação de querer centralizar a investigação, tudo o que é perícias no IML. Da mesma forma que as competências da polícia são apetecíveis, porque sendo apenas, as competências da PJ sendo apenas 5, 6% do total da criminalidade em Portugal, na verdade é a criminalidade que investiga, que a PJ investiga, que dá notícias de jornal, que dá manchetes de jornais, que abre telejornais, e portanto é apetecível pelos outros órgãos de polícia criminal, não há dúvida nenhuma. E também não tenho muitas dúvidas que uma parte daquilo que acontece com o trabalho dos outros órgãos de polícia criminal acontece porque, por vezes, a PJ, nós, Polícia Judiciária, e quando eu digo nós, tanto fora, incluo, porque acho que é a minha casa, será sempre a minha casa, abrimos um bocado a porta, não é a janela, abrimos um bocado a porta para que os outros entrem nas nossas competências. Isto é um pouco a lei de todo o espaço que nós não ocupamos será ocupado por outros. Carlos, mas tendo, por exemplo, vou fazer o advogado do diabo agora, né? Faz bem. Pronto, o crime de roubo, por exemplo, é um crime que tem, com violência, tem determinada tipologia. Muitos dos OPCs que investigam roubo, também investigam roubo, o roubo também é partilhado da sua investigação, só fica na PJ se for utilizado com arma de fogo. Se for com arma de branca, com uma faca ou uma katana, para que as pessoas, os telespectadores entendam, pode ficar na PSP e na GNR. Eles dizem, mas qual é a diferença entre um roubo com uma arma de fogo e um roubo com uma faca? Não tem a mesma violência? Porque é que não há aqui uma harmonização, não é? Eu até te diria, há roubos que não são utilizados nem arma branca, com um pau, com uma coisa qualquer. Um pau, por exemplo, exatamente. Tem tanta violência como tem com uma arma de fogo, se ela não for utilizada. Às vezes, se a arma de fogo servir apenas para ameaçar, a arma branca é utilizada e a de fogo não. Mas eu acho que aí temos também uma questão de honestidade intelectual ou de desonestidade intelectual. Todos nós sabemos que uma parte dos órgãos de polícia, e eu estou a falar com o maior à vontade, porque provavelmente se eu fosse líder de um dos órgãos de polícia criminal, PSP ou GNR, era capaz de proceder da mesma forma. E todos nós sabemos que quando eles têm um roubo em mão, seja com arma, muitas vezes a arma branca transforma-se numa arma de fogo se eles souberem quem é o autor ou tiverem suspeitas quem é o autor. E, portanto, só descobrem mesmo que era uma arma de fogo depois de terem o serviço feito e de passarem o processo para o outro lado. Da mesma forma que às vezes é com uma arma branca, aquilo transforma-se numa arma de fogo quando não há a mínima hipótese de descobrir o que há para passar o processo para a PJ. Ou seja, a PJ está aqui porque dificilmente a Polícia Judiciária tem a notícia do crime original. Normalmente a notícia do crime é dada à PSP ou à GNR, porque são eles que estão no terreno. E, portanto, a PJ, quando tem esses processos, principalmente nas áreas que estás a falar, do crime violento, ou do tráfico de droga, e às vezes até da criminalidade sexual, a PJ só tem a noção do crime depois de uma aferição do mesmo, ou pelos órgãos, pela PSP ou pela GNR. E, portanto, nesta matéria, nós acabamos por andar sempre a correr atrás do prejuízo, ou seja, nós nunca somos o primeiro a chegar ao local. E quando não somos o primeiro a chegar ao local, ficamos muito dependentes daquilo que os órgãos que são os primeiros a chegar ao local fazem. E depois nós temos uma coisa que tem que ser pensada, já foi escrita muitas vezes, que é o fator de não termos um quadro humano, um número de quadros humanos, de pessoal, capaz de resolver grande parte das situações. Nós temos menos pessoas hoje no quadro de investigação criminal que o que tínhamos em 2000. O quadro da PJ nunca esteve completo. E depois temos é verdade que a GNR e a PSP também não têm, mas como eles são 20 mil ou 25 mil, permite à gestão da PSP, num determinado momento, tirar elementos de um lado e alocá-los a outro tipo de crime, ou até prevenção, ou combate, operações, para fazer imediatamente um serviço. A PJ, com 1.200 pessoas ou 1.100 inspectores e inspectores-chefes, não tem a mínima hipótese de desalocar pessoas, só se desativar brigadas e desativar serviços, para alocar a uma zona a um crime que está premente. E, portanto, nós estamos aqui numa encruzilhada que o PJ cresce do ponto de vista humano e ou há uma precisão das competências, uma definição mais clara de competências, ou muito provavelmente num futuro, até porque tu começaste a tua introdução, eu terei aqui um apontamento por dizer que a lei diz que nós somos um corpo superior, que é verdade. A lei não traduz o que é que significa ser um corpo superior de polícia. Porque depois, se nós formos ver entre o Corpo Superior de Polícia PJ e as outras polícias que não são Corpo Superior, não sabemos muito bem
o que é que esta coisa do corpo superior nos traz? Tenho para mim que trouxe-nos deveres, mas não nos trouxe nenhum direito. E, portanto, acho que todas estas matérias deviam ter sido bem especificadas. Provavelmente perdemos uma oportunidade no último diploma de 2020, que entrou em vigor, de precisar grande parte destas matérias. Tu trouxeste aí a coação, e muito bem, e puseste, não são muitas, eu acho que não há ninguém na PJ que não tenha esse diagnóstico na cabeça, e eu diria que, tendo feito uma alteração estatutária e uma alteração orgânica da PJ, perdeu-se uma hipótese de ouro de termos clarificado algumas dessas matérias. Oh, Carlos, não achas que também foi uma machadada enorme para a Polícia Judiciária? Nós perdemos os contactos internacionais com a criação do ponto único de contacto na dependência da Secretaria-Geral da Segurança Interna. Eu acho que a questão da Interpol e da Europol há muito tempo, que lembro-me já, o primeiro braço de ferro que estabelecemos com isso era diretor da Polícia, Santos Cabral, diretor nacional, Santos Cabral, e tivemos esse primeiro braço de ferro. Eu acho que nós, durante muito tempo, a Interpol e a Europol, a Polícia Judiciária era o representante português por excelência e tinha isso domiciliado nas suas instalações. E também aí eu acho que a PJ deveria ter chamado os outros órgãos de polícia criminal e partilhado com eles uma espécie, a liderança era nossa, mas partilhávamos alguma coisa com os outros, também precisava. Optámos durante muito tempo por fazer uma gestão como se aquilo fosse mais uma secção nossa e não tivesse nada a ver com os outros. E acabámos por, à medida que nos fechámos, e tem sido um problema da Polícia Judiciária, que é fechar-se, aliás, fecha-se tanto que é por isso que eu hoje estou aqui, parece que mais ninguém vira jogo, e portanto estou aqui, fecha-se tanto em si, que um dia descobre que não tem mais ninguém na vizinhança, ou os vizinhos já não precisam deles para nada. Eu acho que esta matéria, por enquanto, não tem grande repercussão, porque uma parte desta informação, quer no Gabinete Nacional da Europol, quer no Gabinete Nacional da Interpol, 90% ainda são elementos da Polícia Judiciária. Porque também 90% daquilo que passa por lá são crimes da competência específica da Polícia Judiciária. As entidades internacionais vigoram muito, tal como acontece nos serviços secretos, não por imposição de um decreto governamental, mas por confiança entre os pares. E, portanto, os colegas da Interpol de Barcelona, ou de Paris, ou de Londres, têm muita confiança nos colegas da Interpol portugueses, não é numa lei que o governo escritura e que diga que agora não é a PJ, mas é o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna. Isso para os tipos é uma coisa que eles nem fazem a mínima ideia do que é. E, portanto, enquanto nós conseguirmos, dermos provas que o serviço que prestamos é bom, e se a PJ se abrir, e eu acho que a PJ tem que ocupar espaços que não ocupa. A PJ tem que estar representada dentro do Ministério da Justiça, a PJ tem que estar representada na Organização Nacional de Proteção Civil, no Sistema de Proteção, ou seja, onde quer que discuta questões de segurança, de proteção civil, de investigação, a PJ tem que ocupar um espaço. Porque se não ocupar, esse espaço é ocupado por outro e nós tornamos-nos irrelevantes, como corremos o risco, e temos depois de ter uma outra coisa, que é quando tivermos que mandar alguém para o Sistema de Proteção Civil, ou para o Sistema de Investigação Criminal, ou para lá qualquer, nós vamos ter que, ou para a Interpol, ou para a Europol, nós vamos ter que mandar para lá os melhores que temos. Temos que escolher dentro da nossa organização quem é que é muito bom. E é o muito bom que vai para lá. Como tu sabes, o esquema da PJ, aquilo normal que nós fazemos é que acabamos às vezes por mandar aquele que é o pior da brigada, que é aquele que o chefe não quer perder, não se importa de perder, é aquele que faz menos falta à organização, porque de um pensamento pequeno, e eu percebo, se fosse inspetor-chefe na Polícia Judiciária e se me dissessem para escolher um elemento da minha brigada para mandar para fora, eu iria escolher aquele que eu achava que era o menos importante da brigada. Mas isto é um pensamento do chefe da brigada ou do coordenador da secção. À direção da polícia tem que exigir um pensamento muito mais estruturante da organização. E se nós vamos mandar para o seio da Europa alguém, vamos ter que mandar o melhor para que os outros tenham uma grande imagem de nós e para que nós, de facto, tenhamos peso nessas organizações e possamos impor até influenciar as decisões. Se mandarmos para lá o pior que temos, dificilmente vamos influenciar qualquer decisão. Carlos, outra das lacunas que tem a Polícia Judiciária tem identificadas, e também sei que é uma área que tu tens uma maior acompanhamento e também um maior carinho, é que a Polícia Judiciária tem uma escola, que é o Instituto Superior da Polícia Judiciária, que não confere grau académico e que é uma luta tua de há muitos anos,
que era que a Polícia Judiciária, a escola da Polícia Judiciária, o Instituto Superior da Polícia Judiciária, começasse a conduzir desde o início da formação, atribuindo graus académicos. Achas que isso pode criar, ou está a criar um delay entre aquilo que é necessário para a Polícia Judiciária em termos de recolha, de recrutamento, porque se pode ir com uma escola, podia-se ir escolher as pessoas mais cedo e formá-las mais cedo. Achas que a Polícia está a perder porque a GNR tem a sua escola, que é a Academia Militar, e a PSP tem o seu Instituto Superior de Ciências Policiais? A Polícia Judiciária perde por não ter uma escola que forme desde o início os seus quadros? Eu acho que perde, não sei se é desde o início, mas eu já o meu projeto inicial perdeu, e era Ministro da Justiça quando nós perdemos o atual Primeiro-Ministro. Nós apresentámos no governo de António Guterres, era Ministro da Justiça, António Costa, um projeto em que as pessoas entrariam para a PJ com o 12º ano, licenciar-se-iam cá e teriam uma licenciatura em Ciências Criminais e depois, quando fossem ao curso de Inspetor-Chefe, isso daria-lhe um grau de mestrado e se fossem ao curso de coordenadores, teriam que preparar uma espécie de tese de doutoramento, à semelhança daquilo que acontece nas Forças Armadas, que é quando têm que ir ao curso de oficiais generais, que têm que fazer uma espécie de tese. Este era o nosso projeto inicial. António Costa não concordou com ele, porque achou que tinha demasiados encargos e deu a licenciatura, passou-se a entrar em 2000 para a PJ obrigatoriamente com licenciatura. E eu acho que aí nós cometemos o erro de que não equivalermos o curso da Polícia, o curso que é dado de um ano letivo no Instituto de Louros, ou agora na Escola de Polícia Judiciária, a um mestrado. Ou seja, quem vinha para a Polícia já vem licenciado, alguns até já trazem mestrado integrado feito, fazendo um curso de um ano letivo, o número de créditos por cadeira é superior ao número de créditos que se faz em alguns mestrados. E, portanto, nós tínhamos todas as condições. Se as direções da escola tivessem sido proativas, e nós, ainda comigo como presidente do sindicato, tivemos um acordo destes com a Universidade Clássica e com a Universidade Autónoma de Lisboa, que estavam dispostos, porque depois, para nós darmos um grau de mestrado, não basta dizer que vamos dar. Temos que ter uma parceria com uma entidade científica que certifique a formação que é lá dada, principalmente a formação académica. E nós iríamos ter que fazer uma de duas coisas na Polícia. Na Escola de Polícia Judiciária, que era dividir a formação académica, ser supervisionada por uma universidade externa, e a formação de investigação criminal, essa era supervisionada pelos quadros da casa. E isto acabou por problemas de egos, porque iria obrigar que no Instituto houvesse uma espécie de repartição de poder, que eu acho que não era necessário. Eu acho que o diretor do Instituto podia continuar a ser alguém da casa, indicado pela casa, era o diretor do Instituto, e depois havia duas vertentes, uma espécie de dois subdiretores, um com a parte académica e um com a parte científica, um com a parte académica ou científica, no que diz respeito às cadeiras, outro com a parte de investigação criminal, ou um diretor científico, não obrigava que o responsável científico do curso fosse obrigatoriamente o diretor do Instituto. Não é assim que se passa na PSP, não é assim que se passa na Academia Militar, mas eu acho que nós também aí tivemos medo de nos abrir ao exterior. Eu acho que nós na PJ temos tido, ou queremos que se faça uma coisa exatamente à nossa medida. E isso é difícil. E quando nós temos que articular a nossa medida com a sociedade civil, quando nós temos que competir com as pessoas da sociedade civil e com os cidadãos, os cientistas, nós temos tido medo de nos expor. Nós continuamos a deixar que elementos da PSP, que eu respeito muito, e da GNR, vão às televisões e aos jornais e às faculdades fazer mestrados e teses e intervenções sobre crimes que são da nossa exclusiva competência. E quando nós hoje não temos nenhum dos nossos quadros superiores, por exemplo, eu não percebo porque é que os trabalhos de tese de ida a coordenador superior não são públicos, como são públicos os trabalhos da PSP e da GNR da ida ao oficial superior. E, portanto, nós não temos nenhum dos nossos quadros superiores da PJ que tenha feito qualquer texto, documento sobre corrupção, sobre investigação de homicídios, sobre gestão do local do crime. A única coisa que temos sobre gestão do local do crime foi escrito por um inspetor pelo caso de Má Fonseca. Ou seja, aqueles que são os nossos líderes, os nossos quadros superiores, aqueles que estão na parte superior da carreira de investigação criminal, deveriam produzir saber para aqueles que estão na parte mais inferior. E até para que na sociedade
A opinião, eu choca-me quando agora na faculdade, em trabalhos, vejo sobre homicídios ou sobre crime económico, sobre branqueamento de capitais, ver citados elementos de outras forças policiais que não fazem a mínima ideia do que é investigar um processo daquele, não têm experiência. Mas isso só acontece porque nós demitimos de ir a jogo. Temos medo de ser avaliados conjuntamente com os outros. Quando nós temos medo de ser avaliados, perdemos. Estamos quase a terminar. Só fazer uma pergunta breve e depois a pergunta desconfortável no final, que é sempre, que é, a pergunta breve é, achas que a polícia, a PJ, mantém o prestígio de quando tu entraste? Ao fim de 30 anos de avaliação, achas que está a perder o prestígio e o papel social da PJ está a ser paulatinamente desgastado por estas questões? Eu acho que não, acho que hoje é diferente. Quando eu entrei, as entidades, as instituições tinham prestígio ou não tinham. E nós tínhamos um prestígio, éramos talvez à data, uma das instituições mais prestigiadas do país. Acho que hoje continuamos a ser. Temos um problema, é que na sociedade em que nós vivemos, o prestígio hoje ganha-se e perde com uma rapidez tremenda. Se um de nós cometer um ato de corrupção, todos nós somos corruptos e durante uns tempos a PJ perde prestígio, se a polícia fizer um grande serviço, a PJ ganha imediatamente prestígio. Aquilo que eu acho é que nós continuamos a ser, e no último barómetro que há da Eurosondagens, uma instituição das mais prestigiadas no país. E isso assenta num facto. Se um de nós, se um inspetor da PJ cometer um crime, é notícia de jornal uma semana, porque as pessoas não aceitam, não concebem que um de nós possa cometer um crime. Se um elemento de uma das outras forças policiais cometer um crime, é encarado com alguma normalidade. Ou seja, não tem a mesma carga negativa que nós temos. Eu diria, porque nesse estudo dessa empresa de sondagens, diziam que tinha mais moça um quadro da Polícia Judiciária cometer crime do que um juiz. Ou seja, a polícia tinha... As pessoas acham que a Polícia Judiciária ainda é um garante E porquê? Porque nós prendemos e depois os processos demoram muito tempo em tribunal. E as pessoas acham que os processos não têm despacho em tribunal, não é por nossa culpa, é pela ineficácia da máquina da justiça. Agora, estamos a perder prestígio e tenho que considerar que, devido a um sem número de questões sociais, o prestígio que a PJ tem hoje não é o mesmo que... Quando eu chegava a uma localidade do interior e mostrávamos o cartão da polícia e tínhamos um determinado tipo de respeitabilidade que hoje, honestamente, não temos. Última pergunta, e é a pergunta desconfortável, que tu és uma pessoa muito ligada à comunicação social, és comentador residente da CMTV, para a área da justiça e também como comentador desportivo. Eu agora vou-te sacar uma de comentador desportivo, não é? Já não é a pergunta desconfortável. Tu és um adepto ferrenho do Sporting Clube Portugal, uma pessoa que tem a opinião formada e dita sobre este clube. Carlos, quando é que o Sporting será campeão? A última vez foi 2001, 2002. Será que temos que esperar mais quantos anos para ser campeão o Sporting? Qual é a tua opinião? Eu podia-te responder rápido. Acho que o Sporting será campeão rapidamente se eu for para a direção do Sporting. Muito, muito bem respondido. Agradeço a tua presença mais uma vez, foi um gosto. Acho que demos um retrato fiel do que é a Polícia Judiciária e aquilo que representa para a sociedade portuguesa. É um ilustre prazer estar aqui contigo, porque és uma pessoa já de referência na polícia, também pelo papel que desempenhaste nestes mais de 30 anos e também pelo excelente papel que estás a fazer como Presidente da Comissão das Vítimas dos Crimes. Não esqueçamos que é uma comissão importantíssima. Já agora dou-te 2 minutos para dizeres às pessoas o que é que faz para que os nossos telespectadores aqui da Tâmega, Sousa e Douro, se tiverem a necessidade de recorrer à tua comissão, o que é que podem fazer? Porque muitas das pessoas desconhecem esse tipo de comissão. Deixava-te esses 2 minutos também antes de terminar o programa. Agradeço. Eu acho que é assim, se desconhecem, nenhum de nós conhece tudo, mas se desconhecem, tinham a obrigação, pelo menos o Ministério Público, os advogados e as instituições de apoio à vítima de conhecer. E, portanto, aquilo que nós fazemos é todas as mulheres, no que diz respeito à violência doméstica, que tenham que sair de casa e não tenham rendimento do trabalho, durante um determinado período, a Comissão pode suportar o equivalente ao salário mínimo nacional para quebrar o ciclo de vida. Isto num apontamento mais restrito. Mais lá, às vítimas de crimes violentos, tudo o que é violações, abusos sexuais de menores, vítimas familiares de homicídios, por exemplo, nós apoiamos financeiramente com uma parte da indenização arbitrada pelo Tribunal
a esmagadora maioria dos filhos das vítimas, das mulheres ou dos homens, infelizmente, são muito mais mulheres do que homens, que perdem a vida em situações de homicídio no âmbito doméstico. Os chamados homicídios na sequência de crimes de violência doméstica, em que muitas vezes as pessoas não têm a noção que naquele dia, para além de uma mulher que perdeu a vida, ou um homem, mas na sua esmagadora maioria dos casos são mulheres, e de um homem que foi para a cadeia ou se suicidou, há filhos, muitas vezes menores, que ficam órfãos de pai e mãe. E aí nós tentamos, de alguma forma, dentro do quadro da lei e dos limites que a lei tem, atribuir-lhe uma compensação de alguma forma para que eles possam viver bem. Eu acho que o Estado podia fazer mais. Tu fizeste aí um programa um dia sobre a questão esta questão da Comissão, e eu acho que um dos problemas que nós temos, que é de financiamento, que é claro, todos os anos nós cumprimos o orçamento do Estado, desde que eu cá estou, 2011, a 100%, o dinheiro que me é dado, ou que é alocado à Comissão, é gasto a 100% a pagar indenizações às vítimas, mas eu acho que nós podíamos evoluir para uma situação melhor, ou pelo menos mais justa para as vítimas. E que não onerava o Estado, que era ir buscar 0,2% dos prémios do jogo, ou Totobola, Totoloto, etc., Joker, e com essa verba, que era apenas 0,2% dos prémios do jogo, dava para pagar as indenizações integrais a todas as vítimas que temos em Portugal. E depois o Estado litigava, em sede de execução contra os agressores, o direito de regresso desse dinheiro. Entregue, exatamente. Pois pelo menos a vítima, aquela pessoa que sofreu um crime grave, que perdeu quase tudo naquele dia, pelo menos essa tinha a certeza que em tempo útil recebia a indenização. E vivendo nós no Estado de Direito, em que a responsabilidade civil é de cada um de nós, eu penso que era fácil ao Estado, sem honorar os custos do Orçamento Geral do Estado, e ir a uma situação que é um prémio de jogo. Eu acho que quem ganha 20 milhões no Total Milhões, pode muito bem dispensar 100 ou 200 mil euros para uma consciência social. E aí nós iríamos pagar, e essa tem sido a minha luta nos últimos tempos neste espaço físico que ocupo. Muito obrigado pela tua presença, Carlos. Foi um gosto. Um forte abraço e muito boa sorte para o teu trabalho. Espero que mais apoios que possas reunir, porque não são apoios para ti, são apoio para as vítimas de crimes, sobretudo crime de violência doméstica, é um flagelo nacional. E deixo para a semana, encerra então o Data VN e voltamos para a semana com um novo tema. Muito obrigado. Grande abraço. Novo canal, sempre novo, sempre seu.